o Marinho. Ele estava tentando compartilhar na linha do tempo dele o vídeo. Não sei se ele está me ouvindo. Bom, gente, quem estiver assistindo, tenha um pouquinho de paciência. A gente vai conversar hoje sobre como manter a saúde mental em meio à pandemia. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Evaristo, sou psicólogo, sou psicanalista, sou escritor e sou ativista político aqui em Guarulhos. Marinho já voltou, vou incluí-lo aqui novamente. Marinho, boa noite. Está me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo. Eu fui compartilhar no meu e aí eu acho que acabou saindo aqui. Então tá bom. Então vamos iniciar. Eu estava até comentando aqui. Cheguei a me apresentar. Meu nome é Edson Evaristo. Eu sou psicólogo, sou psicanalista, escritor e sou ativista político aqui em Guarulhos. E hoje, num bate-papo aqui com um psicólogo, meu amigo também, fomos colegas de faculdade também, algumas disciplinas, o psicólogo clínico Marinho. Ele também é psicanalista, ele é palestrante e orientador vocacional. Nós vamos conversar hoje aqui sobre como manter a saúde mental em meio à pandemia. Eu já fiz uma live sobre essa temática, mas o assunto parece que não se esgota, os problemas continuam surgindo, e então eu resolvi fazer uma outra live aí com outro profissional, para a gente dar continuidade nessa temática que vem atingindo muita gente, vem atingindo muitas pessoas. A pandemia, o isolamento social, o distanciamento vem afetando a saúde mental das pessoas, a saúde psíquica das pessoas. Muitas pessoas já me relataram crises de choro, ansiedade, aumento de consumo de bebida alcoólica, aumento de comida, né? Comer demais, comprar demais. Algumas pessoas também me relataram isso. Compras em excesso pela internet. Parece que o distanciamento vem afetando, a compra, né? Parece que substituir isso, né? Então o tema, né? Como eu disse, o tema parece que não se esgota, né? Os problemas continuam surgindo. Mesmo com a abertura do comércio agora, muitas pessoas continuam com receio, muitas pessoas continuam com medo. É claro, a abertura do comércio não quer dizer que a doença tenha se esgotado, que a doença tenha acabado. Ainda não há medicamento, não há vacina, e as pessoas devem continuar mantendo os cuidados, principalmente no que tange à higiene. Tem que manter esse cuidado, né? Vou abrir a palavra agora para o Marinho aí. Boa noite, Marinho. Um prazer estar aqui conversando com você essa noite. Prazer imenso a gente, nesse bate-papo aqui. Acredito que a gente vai levar bastante informação para as pessoas, informação de utilidade e uma ajuda, né? Uma singela contribuição minha e do Marinho para a sociedade, né? Uma contribuição de levar um alento, de levar um caminho ali diante do sofrimento de muitas pessoas. Bem, primeiramente, queridíssimo Edson, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Confesso que desde o começo desse isolamento social, eu já estava querendo fazer uma live, mas uma live sozinho, mas aí eu fiquei com um misto de vergonha, com alguma coisa assim, e aí quando a gente conversou, e aí veio a oportunidade, eu não titubeei, e aí aqui estamos. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito, fiquei muito feliz pelo convite, e sim, né, uma utilidade pública também, em tempos de isolamento social, em tempos dessa quarentena, em tempos dessa pandemia, parece que está vindo outras novas aí, então tem coisas novas por vir, novas e negativas. Então, acho que esse bate-papo vai ser mesmo
para tentar, pelo menos, não dá para esgotar nada aqui nessa conversa, mas pelo menos deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, sabendo que existem meios de que a gente pode vencer juntos, sim, essa pandemia. Como você bem falou, os cuidados na higiene, ainda usar máscaras. A gente não está usando máscara aqui porque eu estou em casa, né? Estou no escritório, dentro de casa, mas é sempre bom, quando a gente sai, usar o álcool em gel, quando voltar para casa, lavar a mão com água e sabão, né? Quem puder ainda tomar banho é sempre. Então, higiene, mas isso assim, a gente está cuidando do físico e do próximo. Porque quando a gente toma esses cuidados, a gente não está só cuidando de nós, né, ou para as pessoas da nossa família, mas com aquelas pessoas que a gente acaba tendo contato. A gente não sabe com quem a gente vai ver, então vamos sempre tomar esse cuidado. Mas nós estamos falando aqui também da saúde mental. E aí eu até tinha conversado já com o Edson, até se ele me permita já falar um pouco, entrando no assunto, do que a gente fala assim, mas como manter a saúde mental em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento social, sendo que a gente não consegue, sendo que a gente muita gente conversou comigo, assim como conversaram com você, que estão literalmente enlouquecendo, pessoas que tinham um discurso direitinho, agora já não estão falando coisa com coisa, também já aumentaram o consumo de álcool, de repente algumas pessoas perderam o sono, outras estão dormindo a conta, tem gente que não está comendo, tem gente que está comendo demais. Então, para cada um tem um jeito. Acontece de uma forma, né? Não é porque acontece desse jeito comigo que vai acontecer com o Edson. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, e uma amiga minha pediu para a gente falar sobre isso, é de terapia. É buscar a terapia. Porque ainda tem muito preconceito. Que terapia é coisa de pouco. As pessoas ainda não sabem direito como fazer. Mas a terapia, ela te ajuda, vai ajudar a gente a nos entender, a nos conhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades e como a gente conviver com essas dificuldades. Então, acho que esse é um ponto importante. Um ponto muito importante a ser falado, né, Edson? Sim. A terapia é o ponto-chave, é o ponto principal, né? Infelizmente, ainda no serviço público, ela não é amplamente ofertada, ela é bastante limitada ainda. Os postos de saúde, eu vou falar aqui de Guarulhos, né? Que eu tenho eu além de residir aqui em Guarulhos, eu tenho uma proximidade com o sistema de saúde daqui, como até conselheiro gestor de uma unidade básica de saúde. Eu sei que há oferta de psicólogo, há oferta de psicoterapia, mas a demanda é muito alta. Há os psicólogos e psicanalistas também que andam atendendo de forma virtual, atendendo remotamente, né? Mas há uma oferta de serviços por aí. Eu sei que nessa época também a economia foi afetada. Muita gente perdeu o emprego, teve a renda diminuída, muitas pessoas, muitos comerciantes também, que tinham uma renda ali garantida hoje, muitos faliram. Eu conheço amigos meus que, infelizmente, não conseguiram reabrir a porta agora com a liberação do comércio. Então, isso impede que muita gente tenha acesso aos serviços de psicologia também, né? Então, assim, os serviços pagos, né? Mas mesmo assim, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, né? Explique o teu problema, passe com o clínico, peça um encaminhamento para o serviço de psicologia, não deixe de fazer, né? Mas enquanto essa psicoterapia não vem, há muitas coisas que você pode fazer, né? Algumas coisas que você pode fazer na sua casa, tentando
tentando evitar que problemas maiores ocorram, né? Por exemplo, aqui, Marinho, tem a Júlia, eu vou colocar na tela a pergunta dela. Ela fala assim: que dica vocês dariam para os mais idosos que não têm algo para fazer em casa e querem ter um contato com os netos e etc, né? Como eles irão preservar essa saúde mental? Poxa, uma boa pergunta, bem bacana. Inclusive, essa pergunta, Júlia, boa noite, obrigado por você estar assistindo. Isso está acontecendo na minha vida, isso. Não que eu seja um idoso, mas os meus pais, eles estão isolados. Eles também eles estão na zona de risco, então eles estão isolados dentro de casa e eles não podem ter contato com os netos, né? Minha filhinha tem um mês, fez um mês ontem, e eles ainda não puderam ver pessoalmente. Eles moram um pouquinho, eles moram em São Paulo mesmo, né? Mas em outro bairro, um pouquinho mais afastado aqui. E eles não conhecem a minha filha ainda pessoalmente. Por enquanto, é chamada de vídeo, não tem outra solução, é chamada de vídeo, né? Brinca ali mesmo com a criança, né? Não sei qual que é a idade da neta que você citou, mas o jeito é a chamada de vídeo. E eu estava assistindo esses dias uma entrevista lá do Danilo Gentili com o Carlos Alberto. E a gente sabe, né, ele também já bem idoso, 80 e poucos anos, e ele tem algumas netas novinhas, também bebês, recém-nascidas. E ele disse, e eu já ouvi outras pessoas falando disso também, que eles vêm pelo carro, pelo vidro do carro, eles não abrem nem o vidro, mas o máximo que eles podem fazer é dentro do carro ver a criança do outro lado do vidro. É chato, é muito chato, mas nesse momento, para nós preservarmos a nossa vida primeiro, é uma medida que ela tem que ser tomada. Agora, como preservar a saúde mental, que foi a segunda pergunta que você fez. A primeira coisa é fazer coisas novas. Começar a fazer coisas que a gente não tinha costume de fazer. Eu costumo falar nesse início aí, muitas pessoas me perguntaram, mas eu não gosto de ler. Então, ler um livro, né? Ler livro seria um bom começo. Mas aprender, vamos falar mais além, aprender coisas novas. De repente, estudar coisas que a gente não tinha, aproveitar a internet agora, mexer em lives, arquivos, aprender coisas novas. De repente, na cozinha, né? Eu já cozinho, mas tenta fazer coisas diferentes, coisas que a gente não faz, ser criativo, buscar novas coisas, fazer exercícios dentro de casa, claro que com certos cuidados também para não abusar, mas assim, é sempre buscar novas coisas que a gente não faz. Porque o que acontece? A gente, quando começou essa quarentena, quando esse isolamento social, nós tínhamos muitos de problemas. Ninguém estava isento desses problemas. Estava todo mundo com a sua saúde mental ali, com as suas questões. Todo mundo tem. Até aí tudo bem. Agora, o que acontece? Quando nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, aí esses problemas, não é que eles aumentaram, mas a gente não tinha como distrair, a gente não tem como distrair a nossa cabeça, a nossa mente. Então, aí aquilo tudo que estava, de repente, meio que perdido dentro da nossa cabeça, ele começa a gritar mais, ele começa a aparecer mais. Então, o que a gente precisa fazer? É buscar novas coisas, é não ficar parados, não ficar o dia inteiro na frente da televisão, não ficar fazendo uma coisa só. De repente, é importante, sim, a gente parar para descansar um pouco, ver TV, mas regrar um pouquinho. Agora eu vou ler um pouquinho. Agora eu vou, sei lá, eu vou andar pela quem tem uma casa grande, tem a oportunidade de conseguir andar, em exercícios físicos, né? Uma série de coisas que a gente pode fazer mínimas
que pode fazer a diferença, assim, para a gente não enlouquecer, né? A palavra é essa. E como a gente já falou no início, né? E a terapia, se a gente vê que não tem, que não tenha, não estamos aguentando, vamos para a terapia. A terapia é o ponto essencial. O idoso é um público ele é bem específico, né? Ele é bem peculiar, esse público, né? Júlia Alves, boa noite, viu? Obrigado pela sua pergunta aqui. O Rafael Garcia também está desejando uma boa noite para nós dois aqui, né? A Carolina Antonioli também está dizendo que está assistindo aqui. E então, sobre essa questão dos idosos, né? Recentemente eu andei estudando sobre o assunto também, e até cheguei a fazer um vídeo aí que está no meu canal no YouTube, né? Até vou deixar o endereço depois, para quem quiser conferir, eu vou deixar nos comentários o endereço desse vídeo, né? Sobre a saúde mental do idoso em meio à pandemia, né? Para o adulto, assim, que tem casos em que os idosos estão isolados na casa deles. E tem casos, né, que há outras pessoas não idosas morando junto com esses idosos. Os filhos, né, sobrinhos, netos, às vezes que moram tudo numa mesma casa, né, como é muito comum aqui no Brasil. Então, né, é primordial nessa época ensinar os idosos a terem contato com tecnologia. Há muitos idosos que têm contato com tecnologia de comunicação, mas muitos ainda não têm. Então, é ideal que esses idosos tenham contato com tecnologia, que tenham ali um contato com as pessoas que eles gostam, com parentes, com amigos, né? Mesmo que seja via internet, via WhatsApp, chamada de vídeo, né? É importante isso. Outro ponto também interessante é a religião, né? Para quem tem uma religião, tente manter uma rotina religiosa, uma rotina aí de orações. Se a sua religião exige um ritual, faça o ritual, né? Os outros respeitem aquele momento, né, de silêncio, se for o caso, exigir silêncio, mas mantenha um contato com a sua religião, mesmo que você não esteja presente no local onde essa religião é praticada, né? Em né, enfim, qualquer lugar, né? Uma igreja, um templo, um terreiro, no caso de religiões de matriz africana, mas mantenha o contato com a sua religião, né? E também, o ideal é você manter contato também com a liderança religiosa, ali, se for possível, manter contato com a liderança religiosa, né? Para caso você também precisar de algum alento religioso, de alguma palavra de cunho religioso, ouça também essas pessoas, mantenha contato com a sua religião, né? Como o Marinho bem colocou, o ideal é que você faça coisas novas, né? Você se reinvente um pouco, porque muita coisa da nossa vida está na rua, está fora de casa, né? E quando você é impedido de fazer essas coisas por algum motivo, fica a necessidade de você fazer algo dentro de casa. É claro que isso vai depender da disponibilidade de cada um, da forma como cada um tem ali a sua vida, mas é importante que você, por exemplo, você aproveitar, colocar coisas em ordem, às vezes umas roupas ali para costurar, algumas coisas ali para organizar dentro da sua casa, né? Usar esse tempo para alguma coisa útil, usar esse tempo para você se manter ativo, né? Tem gente que anda fazendo exercício dentro de apartamento, né, de locais pequenos. Assim, procurar ver o que você tem disponível ali e tentar fazer alguma coisa dentro das suas possibilidades. Não só ficar esperando a pandemia acabar, o isolamento social acabar. A gente não sabe até quando vai isso, quando vai ter um medicamento disponível, quando tem uma vacina disponível, a gente não sabe. Então, é difícil a gente estabelecer um planejamento nesse sentido de fim do distanciamento social, porque a gente não sabe ainda como vão se desenrolar as coisas. Cada dia descobre alguma coisa, né? Cada dia se descobre alguma coisa. Espero que descubram coisas boas, né, também,
novas possibilidades aí para combate dessa doença, mas é necessário que a gente se reinvente. É preciso se reinventar. Se você tem idoso dentro de casa, né, se você mora com idosos, tente estimulá-los a fazer alguma coisa e fique atento para você diante de alterações comportamentais dos idosos. Isso é muito importante. Se você perceber algumas alterações comportamentais, se o idoso anda muito calado, anda irritadiço, enfim, com algum comportamento diferente, preste atenção, né? Tem que saber a origem daquilo, tem que saber se ele dá uma explicação sobre aquela alteração comportamental, aquela alteração de humor. Então, tente ficar atento quanto a isso também, para você intervir o mais rápido possível, né? Porque quanto mais se demora, mais agrava, mais se cristaliza o problema, né? E tem também crianças também, que é outro tema longo aí, né? Crianças durante a pandemia, crianças dentro de casa, crianças sem poder ir no parque, crianças sem poder ir na escola, sem poder ir na praça, sem poder fazer uma série de coisas aí, né? E falando em família, né, uma coisa muito importante do mesmo, com a mesma fala que eu já citei, a gente já tinha problemas antes, mas quando a gente tem que ficar dentro de casa, perceba o seguinte, que uma coisa, para quem trabalha aí, fica aí pelo menos aí entre 10 e 12 horas fora de casa, no dia, né? Ficam de segunda a sexta, alguns até mesmo no sábado, trabalham meio período, eles não ficam em contato com a família full time. Eles não ficam 24 horas com a esposa, com o marido, com os filhos. Inclusive, uma vez eu estava dando uma palestra, e no meio da palestra eu coloquei uma tirinha de uma notícia que eu tinha lido, dizendo que alguns pais estavam mandando solicitações para as escolas deixarem os filhos, para a escola abrirem aos domingos, aos sábados e domingos, para que eles pudessem simplesmente andar de bicicleta no parque, só o pai, né? Só o pai e a mãe, deixando a criança na escola. Então, aí eu começo a pensar no seguinte, essas famílias que já tinham problemas, mas que tudo bem, eu estou fora de casa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo mais atividades no dia a dia, mas de repente esse pai, essa mãe, ele se vê em casa com a família o tempo todo. E aí, como que fica? Como que será que está o relacionamento dessa família? Algumas, é claro que a psicologia, o pessoal fica até bravo às vezes com a gente, né? Só que a gente fala que é sempre um grande pode ser. Então, assim, a gente está falando de uma maneira ampla, a gente está falando generalizada. Tudo então, depende, claro, depende. Depende, pode ser. Né? Isso, pode ser, depende. Mas, enfim, e aí, quando a gente está falando de uma maneira generalizada, tem pessoas que amaram, famílias que amaram poder ficar o tempo todo. Conheço gente, tem uma amiga minha que até criou uma página no Instagram para fazendo exercícios para crianças aí até 5 anos. Ela tem uma bebezinha aí de 1 ano, 1 ano e meio, e um filho, acho que deve estar com 3 aninhos. Então, ela criou uma página no Instagram, justamente fazendo atividades educativas para entreter os filhos dela. Mas a gente sabe que nem toda mãe, nem todo pai e muito pelo contrário, eles não querem nem, às vezes, ver o filho, não querem ficar perto do filho. Estavam acostumados a não terem eles 24 horas. E agora o que acontece? Então, isso eu vi num colega nosso, psicólogo também, falando, até no Ronivon, eu te mandei o vídeo, né? Falando que, né, muita gente pode se divorciar no final dessa pandemia, porque vão entrar em contato com aquilo que, como eu falei antes, vão entrar em contato com coisas que não precisavam entrar em contato no dia a dia.
e de repente aquele casal, aquela família que iam empurrando tudo com a barriga, de repente vê que aquilo não está dando certo mais mesmo ficar convivendo na mesma casa 24 horas. Então, é muito complicado, são efeitos da quarentena. Mas deixar mais uma vez claro, gosto de repetir, mas esses problemas, eles sempre existiram. Eles só se tornaram mais evidentes por conta do isolamento social. São coisas que estavam ali incubadas, que estavam encobertas, as pessoas estavam convivendo com o problema, né? Mas quando a pessoa é obrigada a lidar com o problema, aí a coisa emerge, né? A coisa evolui aí, né? É assim, essa pandemia serviu para muitas pessoas estimular o que tem de melhor dentro delas, né? Eu vi muita pessoa, principalmente nas redes sociais aí, fazendo coisas boas, ensinando as pessoas o que fazer, as dicas de vida delas, né? Como você bem colocou, essa pessoa que fez aí um canal no Instagram, né? Um perfil ali no Instagram para mostrar o dia a dia da família dela, né? Eu já vi pessoas que fazem exercícios ali, tem pessoas que ensinam a crianças, enfim, ensina brincadeiras para crianças, tem uma série de coisas, né? Então, assim, algumas pessoas despertaram o que tem de bom nelas. E algumas pessoas acabaram despertando aquilo que precisa ser resolvido, né? Né, situações ali que precisam ser despertas, né? Por exemplo, o relacionamento familiar, né? Como anda o relacionamento familiar? Será que temos um relacionamento familiar saudável? O fato de você morar com algumas pessoas não quer dizer que você esteja bem com aquelas pessoas. Muitas vezes há situações pendentes, há assuntos pendentes, e que o distanciamento social acaba mantendo essas pessoas mais próximas por mais tempo, né? Como você bem colocou. E então as pessoas acabam tendo ali que resolver de alguma forma essas questões, né? As questões que estavam ali um pouco ocultas ali. E será que a gente conhece as pessoas que moram com a gente? Será que a gente conhece o marido, conhece a esposa, conhece os filhos, os pais, né? Será que você conhece ali o seu pai? Será que você conhece a sua mãe? Será que você conhece seus irmãos? Né? Porque muitas vezes a gente mora junto, a gente sabe o nome completo, sabe alguma coisa ali, mas se a gente conhecer mesmo a pessoa, é algo mais além, né? E muitas vezes também na pandemia, né, nesse distanciamento social, quer dizer, você acaba lidando também com os defeitos das pessoas, né? Os defeitos, acaba lidando também com as características negativas que essa pessoa tem, né? Então, é algo para a gente pensar, para a gente refletir, pensar que nós também temos os nossos problemas que podem estar incomodando outros membros da nossa família. Então, não é só olhar para o problema do outro, mas olhar o problema também, o que você pode melhorar também, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão e ser empáticos também, né? Olhar para o outro ali, o outro da mesma forma como queremos ser olhados, né? E tem também essa questão das crianças, né? Você falou sobre essas crianças. Bom, mas primeiro vamos complementar o tema aqui, antes de entrar nesse tema das crianças. Você quer falar alguma coisa? Quero, não, você falou uma coisa muito bacana, porque a gente fica, mais uma vez, né, dentro de casa, e aí, será que a gente conhece mesmo aquela pessoa que está do nosso lado? Será que... e aí, de repente, a gente começa a ver alguns defeitos que a gente não conhecia, ou começa a entrar em contato com alguns defeitos da pessoa que a gente não conhecia, e a gente quer mudar o outro. Mas a gente não tem que mudar o outro, nós temos que nos mudar, ou pelo menos aceitar o outro como ele é. A questão da psicologia, da terapia como um todo, né, na análise,
toda vez que você falar alguma coisa sobre o outro, aí o psicólogo, o psicanalista, seja quem for, ele vai falar, mas e você? Então, o que importa, na verdade, é como que nós reagimos com os defeitos do outro. Né? Eu não posso querer mudar o outro, eu não posso querer que a pessoa seja do modo como nós queremos que seja. Muito pelo contrário, nós temos que aceitar o outro do jeito que ele é. Entendeu? Agora, obviamente, que o outro, por si, tem que fazer a parte dele. Mas é muito fácil a gente apontar sempre, mas é ele que faz isso, é ele que não sei o quê. Dentro dos relacionamentos, né, voltando a falar dos relacionamentos amorosos, é a mesma coisa também. Mas é ela, mas é ele, é o culpado, ele que faz isso, não abaixa a tampa, ele que não levanta a tampa, ele que deixa o chinelo. Mas por que isso te incomoda? Então, o que você pode fazer para que isso não te incomode tanto? Entendeu? Então, e são essas que... E eu trouxe esses dois exemplos de propósito, porque são coisas que toda briga de casal começa por besteirinhas. Não é por uma grande coisa. E é por quê? Porque você não se permite, vamos dizer assim, se incomoda com o jeito do outro, porque não é do seu jeito. Então, a minha fala aqui nesse momento é essa. Não adianta a gente querer que o outro mude, sendo que a gente não se conhece. Né? Eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe direito, não conheço minha esposa, não conheço minha namorada, mas e você se conhece? Então vamos primeiro conhecer um pouquinho mais da gente, saber o porquê que aquelas coisas nos incomodam. Aí sim a gente vai e tentar conversar e entender o que está acontecendo. Sim, verdade. Eu acho que temos que olhar para nós, temos que olhar para o outro também, mas não ver o outro como um objeto a ser mudado, né? Objeto a ser manuseado, a ser manipulado, né? Mas com o outro, né? Como um outro, semelhante a nós, né? A Vera Lúcia Andrade aqui está desejando boa noite, diz que está gostando bastante dos esclarecimentos que estão sendo... é sua mãe? Minha mãe. Então, isso. Um abraço, dona Vera. Grande abraço aqui. Obrigado aí por estar nos prestigiando. E então, assim, voltando agora um pouco para a pergunta da Júlia, né? Que ela diz assim: os idosos que não têm nada para fazer, né? E querem ter o contato com os netos. Aqui, assim, só para fechar, né? Para concluir, aquilo, tem que se reinventar. A pessoa precisa se reinventar, né? Eu sei que idosos costumam ter ideias muito cristalizadas, eles costumam ter comportamentos muito cristalizados, muito difíceis ali de você mudar, de você, né? É muito difícil você colocar ali alguma coisa para alguns idosos ali, porque eles têm ali uma forma que eles viveram ali 60, 70, 80 anos, então é difícil você tentar alterar aquilo ali. Não é impossível, né? Mas é mais difícil, né? Então, é preciso, sim, se reinventar, pensar, colocar a cabeça para funcionar mesmo, ver outras possibilidades. E sobre o contato com netos, né? Eu achei muito interessante essa não foi uma dica, foi alguém que faz isso, né? Que você falou, que o Marinho falou, a pessoa ir dentro do carro e ver os netos. O Carlos Alberto de Nóbrega, né? Na entrevista dele, né? Diz isso. Mas eu vi outras pessoas falando. Então, eu acho uma boa, né? A pessoa ir com o carro lá, ver de perto. Eu vi também na TV, o pai levou os netos, né? O pai levou os filhos para ver o pai dele, né? Para ver o avô, que estava numa casa de repouso. Então, eles ficaram distantes, assim, alguns metros distantes, mas conversaram, trocaram informações, né? O
o avô ali já estava com problema de Alzheimer, né? Então tem que explicar para ele todo dia sobre a situação da pandemia, né? E toda hora ele queria ali cumprimentar o neto, aí tinha que explicar de novo para ele. Mas ele teve um contato ali, né? Um contato com o neto. Então, assim, são formas que as pessoas estão encontrando de, né, para tentar driblar um pouco esse isolamento, né? Porque muitas pessoas reagem de uma certa forma, né? Elas reagem de forma diferente, reagem, né? Alguns são mais sensíveis, então eles ficam com mais medo, né? Outros não têm medo nenhum, acabam se expondo mesmo, não tá nem aí, né? Então a gente precisa acabar encontrando um meio termo, né? Precisa ter um meio termo aí para a gente manter a nossa saúde, a nossa proteção, respeitar também a saúde do outro, a proteção do outro, né? Mas sem cair em uma fobia aí, uma fobia do outro. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter depois medo de contato com seres humanos, né? A gente tem que ter ideia da máscara também. A máscara, ela, num primeiro momento, ela parece que desumaniza um pouco a gente. A gente não pode beijar, não pode abraçar o outro, não pode, tem que manter uma distância, né? Então parece que a gente entra num processo de desumanização. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente ter ideia que é uma fase, que isso vai passar, né? Que é um processo finito, vai ter um fim, e que a gente não vai precisar estabelecer esse processo de desumanização. Infelizmente, eu vi até gente defendendo isso, né? Que a gente tem que manter isso depois da pandemia. Eu sou contra isso, eu acho que a gente deve voltar, assim, ao contato habitual. Claro, né? Que cada um tem seus hábitos, né? Não vai agarrar e beijar alguém que não tem esse hábito, né? Tem amigos que se abraçam, tem amigos que não se abraçam. Então, isso é questão de cada um, de cada círculo, né? Mas a gente não pode perder a nossa humanidade, não pode deixar essa pandemia nos desumanizar. O Jorge Freitas está dizendo aqui, muito esclarecedor, muito grato. A gente que agradece, Jorge, tenha uma boa noite aí. Obrigado por nos estar prestigiando aí com a sua audiência. A Vera Lúcia, novamente. Sua mãe, Marinho, seu pai está assistindo comigo. Ele diz o seguinte: dada a ansiedade e até mesmo a angústia em certos casos, veja como importante para o alcance da serenidade, né? Pois é muito interessante aí isso que a dona Vera Lúcia falou, né? Que o seu pai, na verdade, falou, né? A importância da serenidade. Interessante que ontem eu estava conversando com uma amiga que eu não vejo já há alguns meses também, eu ia até com uma certa frequência na casa dela, eu estava conversando com ela ontem, e a gente falou isso, né, que muita gente não tem apego por paz, a pessoa não gosta de paz, né, ela não tem apego por paz na vida dela, então ela está sempre arrumando algum pretexto para brigar, para arrumar, para estar numa situação de conflito, para estender situações que já estavam resolvidas. A pessoa, ela tem assim, ela não valoriza essa serenidade aí que o seu pai está citando, ela não valoriza a paz, né? Ela simplesmente tem ali uma necessidade, parece que uma necessidade do conflito. Ela tem uma mente conflituosa, ela tem um psiquismo conflituoso. Então, ela tenta manter isso na vida real, né? Não, é bem isso mesmo. Inclusive, quando você falou da fobia, eu me lembrei de uma coisa também que eu ouvi, no meio aí de tantas informações, que, é claro, a gente já falou que nós temos que tomar certos cuidados mesmo, só que esses dias eu fui visitar uma pessoa, uma família, na verdade, faz tempo que eu não via, e eu cheguei lá,
E, nossa, me passaram um spray, passaram, não, tira o sapato, não tira a máscara, um monte de coisa. Tá? Aí eu até brinquei, nossa, não, porque tanta paranoia, né? Aí até a filha dela falou, tá tudo paranoico aqui em casa, né? E foi muito interessante, porque daí eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi falar, que depois que tudo isso acabar, infelizmente a gente sabe, né, que muitos já vieram a óbito e tudo, e esse número ainda vem aumentando. Mas foi meio que em tom de piada, mas eu acho que concordo um pouco, né, desse xiste, que falaram que depois, quem sobreviver vão ser os paranoicos. Imagina uma sociedade sendo reerguida feita por paranoicos. Então, eu achei isso sensacional. Então, assim, temos que tomar cuidado? Sim, nós temos que tomar cuidado. Mas até que ponto será que a gente tem que tomar esse cuidado? E será que a gente tem que ser tão exagerado? Então, assim, é claro que a gente fica difícil, cada casa é uma casa, não é cada casa é uma casa, cada um tem as suas culturas, o seu jeito de ser, mas assim, tem que tomar cuidado para não extrapolar e, como você bem disse, né, não transformar isso em fobia. E a outra coisa também que você falou do desumanizar, realmente, a gente não se pode hoje abraçar, né? Não se pode se cumprimentar pessoas, às vezes dá ver de repente alguém, seja num culto religioso, seja num trabalho que está voltando, e aí de repente você olha aquele amigo, você não pode dar um abraço, né? E tem essa questão da máscara, mas além dessa desumanização, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho bem interessante e positiva, que agora nós estamos numa sociedade, sim, de mascarados, mas que se fala com os olhos. Nunca se falou tanto com os olhos como agora. E até os românticos, as pessoas sempre falam, né, que os olhos são as janelas da alma, onde você vê a verdade. Então, hoje, você poder conversar com alguém olhando no olho, isso é maravilhoso, isso é perfeito, é muito bom. E aí, como meu pai, obrigado aí pelo apoio aí, meu pai também super psicólogo aí, de longa data, foi nosso professor, não sei se ele chegou a te dar aula lá na faculdade, devia estar até aqui, eu perto dele, né, sou só um aprendiz, então, mas obrigado aí, pai, pela força aí, por você estar assistindo. E ele falou, realmente, né, temos que ser serenos, né, para não chegarmos na fobia, para não chegarmos nessa paranoia que eu estou querendo dizer. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para nós não tomarmos cuidado. Eu estou falando para nós não exagerarmos no cuidado. E aí, quando a gente exagera, aí sim a gente perde essa idade que meu pai está falando, né, que ele bem disse. Mas acho que tudo está sendo um aprendizado para está sendo muito válido, as pessoas conseguirem superar certos limites, se conhecer agora, porque tem que entrar em contato consigo mesmo dentro de casa, e aí passa a refletir, passa a pensar em coisas novas. Isso acho que é um ponto positivo que a gente pode tirar, né? Não vamos ficar só no negativo, mas trazer isso também, né, pro bem. Então, o olhar no olho, buscar essa serenidade, é tudo muito importante. E tomar cuidado para não extrapolar nesses cuidados, para não se tornar uma fobia, e como você disse, né, uma fobia de pessoas. Não só os paranoicos aí, como os neuróticos obsessivos também, que vão ajudar a reerguer essa sociedade depois. Então, né, é isso mesmo, né? A gente tem que encontrar o meio termo, encontrar ali um modo de manter a nossa saúde física, nossa saúde mental, sem criar uma espécie de fobia das outras pessoas, ter nojo da outra pessoa, ver o outro como uma ameaça, como um transmissor de doença. A gente não pode cristalizar isso dentro da gente. E você falou uma coisa muito interessante, a questão do olhar.
Verdade, né? O Freud disse, né, que a sua boca pode mentir, pode falar o que quiser, mas o seu corpo não. O seu corpo não consegue mentir, os seus olhos não conseguem mentir, né? E de fato é isso mesmo, né? A gente hoje não fica olhando mais para o movimentar da boca, que é uma tendência nossa, olhar o movimentar da boca do outro, porque é uma área que está se movimentando ali, né? E não olhar para os olhos da outra pessoa, né? O seu pai diz outra coisa, assim, né? A importância do exercício diário do relaxamento psicossomático. O seu pai, doutor Marinho, né, é um grande professor. Ele não chegou a me dar aula, né? Eu não cheguei a ter aula com ele. Mas ele é praticamente um patrimônio cultural aqui de Guarulhos, né? Da Universidade de Guarulhos, né? Lembro muito bem do seu pai, sim, né? Isso vai de encontro também, né? Isso que seu pai falou por último, aqui, o exercício diário do relaxamento psicossomático, vai de encontro também ao que a Débora Mariano está colocando aqui, né? Boa noite, Débora, obrigado aí pela contribuição, pela audiência. A Débora está colocando aqui, assim, nós que somos da área da saúde, estamos bem sensíveis nesse momento. A meditação e exercícios de relaxamento têm nos ajudado muito, né? De fato, esses exercícios de relaxamento, eles ajudam a pessoa a ter um pouco mais de contato com si próprio, né? Muitas pessoas têm aquela tendência, assim, de quando ficar sozinhas, elas estão sozinhas, ela liga a televisão alta, liga o som alto, que é para não se escutar, não escutar os próprios pensamentos. Então, a gente tem sempre que estar falando no celular, olhando alguma coisa, assim, buscando estímulos, para a gente evitar o contato com si próprio, com os próprios pensamentos, com o próprio psiquismo, né, com o próprio eu, né? Então, o relaxamento, ele, de fato, ele leva a pessoa a entrar em contato com o eu dela e, com certeza, vai fazendo com que a pessoa tenha mais autocontrole. Autocontrole não é o tema, é um termo popular, mas a pessoa vai se conhecendo melhor, tomando as rédeas da própria vida de uma forma um pouco mais apurada, um pouco mais intensa. Por isso que é importante, sim, eu fico até contente dessas técnicas de relaxamento estarem sendo aí ensinadas, aplicadas com os funcionários da saúde, né, os servidores, aí, os profissionais que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente ali no combate a essa pandemia. Acredito que a pressão sobre eles seja até maior, porque tem ali o risco de contrair a doença, tem o risco de transmitir a doença também, então fica esse temor também de transmitir para as pessoas que ama, para outras pessoas. É uma pressão muito grande, né? Eu acredito que o relaxamento, a pessoa se relaxar, a pessoa entrar em contato com o seu eu, seja de suma importância mesmo, né? Sim, pode. Primeiro, a Débora também é uma grande amiga minha, né, da área da saúde, fono. Obrigado aí também pela audiência. Ela falou que ia assistir. Obrigado aí pela contribuição também. O que me lembrou, Edson, que ontem também eu conversando com uma pessoa, ela colocou lá na caixinha lá do Instagram, lá, dicas para combater a ansiedade. E uma coisa que a gente ainda não mencionou é a saúde mental. Estamos tratando aqui da saúde mental. Essa quarentena, como eu já falei antes, né, as pessoas já tinham esse problema e a quarentena ela só potencializou. Então, aquelas pessoas que tinham alguma atividade que acabavam distraindo essas doenças, entre aspas, doenças, hoje tem muita gente aí com ansiosos, até entrando em depressão, e nunca se falou tanto em depressão e ansiedade. Eu fui chamado para várias palestras que eu fiz, era com esse tema, ansiedade ou depressão. Teve uma que era até ansiedade e depressão, para ver como que estava forte mesmo, como está forte isso. E
E aí, falando dessa coisa de serenidade, de relaxamento, quando eu dei a dica, né, a primeira coisa que eu falei é terapia, e a segunda é relaxar, é tentar respirar e não pensar no problema. E é curioso que toda vez que eu falo isso, as pessoas elas falam, mas não tem como relaxar, não tem como parar para pensar, não tem como deixar de pensar no problema. E é verdade, a gente entende, nós profissionais, a gente entende, mas a técnica, ela é essa, claro que tem muito mais coisas, mas a técnica inicial, já vi gente tendo um pico, né, de ansiedade, chegando a ter aquela sensação quase morte, por várias vezes, e por mais que você fale para essa pessoa relaxar, ela não vai relaxar, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tinha a base da terapia antes. Agora, uma pessoa que já está fazendo a terapia, já tem um acompanhamento psicológico, ela vai sim conseguir ter esse controle, ela vai conseguir parar, ela vai conseguir analisar, ela vai conseguir, inclusive, respirar. A respiração é uma das partes mais importantes, né? Um relaxamento, como a Débora falou. E isso é muito interessante, saber que as pessoas elas não conseguem parar para se ouvir, como você bem falou, né? As pessoas não estão... E elas deixam, e elas não aceitam. O pior é isso, elas não... mas eu não consigo parar, eu não consigo respirar. Então, o jeito realmente é fazer a terapia. Mas não, é difícil, nem todo mundo ainda está preparado, ainda tem muito preconceito, ainda tem muitas dúvidas, uma série de coisas aí. Verdade, né? O Freud comparou o processo terapêutico, né, esse contato com o próprio eu, com enfrentar demônios. Então, não é mesmo fácil entrar em contato com o seu eu, entrar em contato com o seu psiquismo, com o seu interior. Né? Não é algo fácil, mas é algo que deve ser praticado. É algo que deve ser praticado o tempo todo. Né? A Vera Lúcia, né? Ela está colocando, a sua mãe, né? Ela está colocando aqui, no caso dos idosos, realmente é mais complicado por estarem no grupo de risco. Os cuidados devem ser tomados, claro, sem exagero. Encontrar o meio termo. Exato, né? Aquilo que a gente estava falando aqui mesmo, né? Sobre a importância desse meio termo, né? De encontrar um processo, um modo de conduzir as coisas sem exageros, né? Ela coloca aqui também, nós estamos isolados, mas com muito mais atividade do que antes, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom e é muito bom quando as pessoas encontram esse meio termo, encontram uma forma de conduzir bem esse distanciamento social. Eu também faço parte do grupo de risco, né? Eu sou portador de asma, né? Então, eu já tive asma muito forte, eu sofri muito com falta de ar, era praticamente, eu tinha crises diárias uns anos atrás, na minha adolescência, né, no início da minha juventude, até que eu fiz tratamento, fiz natação, fiz algumas coisas, assim, que melhoraram bastante a minha asma, minha bronquite asmática, mas o temor continua, né, porque é uma doença que, em grande parte, ataca o sistema respiratório. Então, o temor continua, né, mas a gente não pode criar com isso o pânico, que o pânico se estabeleça. Né? A gente não pode deixar que isso nos tome, porque muitas vezes esses medos, eles acabam conduzindo a nossa vida. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Eu até queria falar um pouco sobre a questão das crianças, né? Apesar que a gente já está quase em 1 hora aqui, para a gente não se estender muito, eu até vou procurar fazer alguma coisa específica para crianças, né? Uma live aí com crianças, alguma coisa. Mas, assim, as crianças são outro ponto que a gente deve prestar atenção também durante essa pandemia. Elas tendem também a ter as suas reações e com o agravante de muitas vezes não saber explicar
o que está acontecendo com elas. Elas se sentem ali muitas vezes ansiosas, se sentem ali com a rotina diferente, mas não sabem muitas vezes nem colocar o que está acontecendo com elas, o que está acontecendo com elas. Então é algo que a gente deve prestar atenção nas crianças, prestar atenção em alterações comportamentais, procurar reservar um momento ali com as crianças, não deixar elas simplesmente jogadas lá na frente da TV. Não, tem um momento com elas também. Explique para elas que tem um momento seu, um momento que você precisa cuidar das suas coisas também, mas também reserve um momento com as crianças também, para elas se sentirem ali acolhidas, se sentirem importantes, se sentirem membros da família. Parece bobagem isso aí, mas não é. Tem muitas pessoas que estão numa casa, mas não se sentem membros da família. Então, é importante que a gente preste atenção nas crianças também, até para evitar problemas no futuro, problemas pós-pandemia aí, né? Sempre estar explicando de alguma forma ali para a criança o que está acontecendo, de uma forma ali que ela entenda, de uma forma que não vá deixá-la aterrorizada, mas explicar para ela o que está acontecendo, por que ela está em casa, por que ela não pode ir no parque, por que ela não foi mais no parquinho, por que ela não foi na escola mais, na escolinha infantil, muitas vezes, né, explicando essa situação aí, né, essa situação que a gente vive, de uma forma que eles entendam, de uma forma que eles saibam, né, de alguma forma ali conduzir as coisas, né, da forma deles, né, e com o apoio dos adultos que cuidam deles. Né. Só para complementar aqui, a Débora está colocando ali aqui que sim, eu tenho visto no meu cotidiano crianças autistas ou hiperativas que estão sofrendo nessa rotina. Eu fiz um vídeo também sobre cuidados com crianças autistas e até crianças com outras patologias também, como a hiperatividade, o déficit intelectual, que estão sofrendo nessa pandemia também, até por uma dificuldade de contato com esse mundo, né? Então, eles veem a rotina deles quebrada de um dia para o outro. Crianças esquizofrênicas também, pessoas com esquizofrenia também, de uma forma geral, eles sentem ali a rotina deles quebrada de um dia para o outro. Então, é sempre bom a gente prestar atenção, conversar, interagir com essas pessoas de uma forma bem intensa, mesmo que seja por um período do dia, né? Interagir com elas bem intenso, mostrar que essas pessoas, mesmo com a rotina quebrada, com a rotina rompida, essas pessoas são importantes, essas pessoas estão acolhidas ali. É verdade. Você falou uma coisa que, claro que algumas situações, como você colocou, uma atividade, autismo, essa são mais complicadas de ser trabalhadas dentro de casa pelos pais. Não sei aqueles pais que já têm certo domínio, que já estão acostumados a lidar com a situação. Mas, assim, num termo geral, às vezes alguém que está nos assistindo pode pensar assim, mas como que eu vou entreter os meus filhos? Como que eu vou... Que tipo de atividade que eu posso passar para eles? Eles não estão acostumados a lidar com isso, né? Como eu falei lá daquela notícia lá, que tem pais que querem até deixar os filhos na escola nos finais de semana, sábado e domingo, para ter o tempo livre para eles, para ir para academia, para andar de bicicleta, seja lá o que for. Então, assim, para essas situações, acho que no YouTube você encontra algumas coisas mais voltadas para a criança, pedagógica. Também converse com o professor, com a professora, com o diretor da escolinha, com o diretor da escola, que eles também vão passar muitas escolas já estão vendo que estão fazendo aulas online, e inclusive tem uma amiga minha, que é aqui do lado de casa, ela tem uma escolinha infantil, e ele mexe, eu vejo lá no Instagram da escolinha, lá, eles passando atividades, inclusive até as atividades online. A tia, né,
a tia da escola lá ensinando online e os filhos lá fazendo as atividades. Então, eu acho bem importante isso, de repente, eu não sei como fazer, então busca. E olha só que legal, e já entra em algo novo para se fazer. Então, você já mata 2 coelhos de uma só vez. Então, cuidar do seu filho de uma forma mais específica, né? Buscando novos conhecimentos, seja no YouTube, seja na internet, ou até mesmo com os próprios profissionais da área, professora, diretora, coordenadora, pedagógica. Eu acho importante isso. E aí você também ali, tendo esse tempo, como é que você falou, tira um tempinho para você, para assistir TV, para namorar, para ter o seu momento, mas também no momento, não só na hora da educação do filho, mas também numa atividade, brincar, fazer uma coisa. Até uma coisa que eu ia falar, que até acho engraçado, mas é verdade. E eu vi que muita gente já está fazendo isso, pode até parecer engraçado, mas os jogos de tabuleiro estão voltando muito. Então, brincar com a família, com o banco imobiliário, com ação, imagem em ação, detetive, war. São atividades que, além de você juntar a família, ficar perto, a família fica mais unida, fica aí também uma outra também de atividades, jogos de tabuleiro, jogos de carta como Uno, enfim, aí cada família aí tem os seus joguinhos, o jogo da vida. Então o pessoal tem jogado muito, eu tenho visto muitos colegas, muitos amigos jogando. Então, e além de você interagir, é algo novo a se fazer de novo, né? Trazendo as coisas aí da nossa juventude, né? Da nossa infância, e voltando até alegre com eu até aqui em casa eu já acabei jogando já também. Quando a gente recebe visita, a gente acaba jogando um negócio legal. É uma coisa que a gente consegue interagir bastante e a família fica ter uma família importante. Sim, legal. A gente volta para aquela questão da reinvenção, né? A gente reinventar o que a gente vai fazer, né? Reinventar. Atividades em conjunto, como você colocou, jogos de tabuleiro, cartas, dominó, né? Por sinal, eu aprecio bastante o baralho, eu adoro jogar baralho. Então, essas atividades também atuam ali no sentido de deixar a família unida, de a família interagir, da família direcionar os pensamentos para uma atividade em conjunto, para o contato com o outro ali, né? Então, é de suma importância mesmo, né? A Débora aqui coloca também, muito bom essa interação da escola com a criança, aquilo que você citou, né? Aquilo que você falou a escola, não só se preocupar, a escola particular, no caso, né? A escolinha se preocupar também ali, manter uma atividade, um contato com seus alunos, né? Isso é muito interessante, muito, muito importante. Eu vejo que a gente não pode só pensar no lucro, no ganho, né? Quando se trata de uma instituição particular, né? A gente tem que pensar também ali naquele ser humano que está ali, aqueles seres humanos pequenininhos que estão ali e que dependem ali da sua instituição para ter uma vida, um futuro melhor, né? Bom, Marinho, chegamos aqui a 1h07, né? Legal. Temos. Eu acredito que a gente falou bastante coisa, a gente tocou em bastante coisa. É claro, aquilo que a gente falou no começo, é difícil esgotar o tema, é difícil esgotar o assunto, a gente inicia muita coisa aqui, mas se a gente vê bem, a gente pode iniciar outras temáticas aqui, de muitos temas que a gente tocou aqui, de muitos temas que a gente abordou aqui, né? Então, é isso, né? Eu gostaria de agradecer a você, primeiramente,
que esteve aqui, que muito pacientemente, com muita desenvoltura, aí colocou de uma forma, colocou o seu conhecimento de uma forma aí para ajudar as pessoas a lidarem com esse momento tão triste na nossa história, né? Agradeço também às pessoas que participaram aqui nos comentários, né, que fizeram perguntas, que colaboraram aí, nos assistindo, compartilhando. Com certeza esse seu compartilhamento, ele vai ajudar alguém, né? Ele vai levar uma palavra para alguém, ele vai levar uma dica para alguém, uma dica interessante, né? Não tem essa questão de se o conselho fosse bom, se vendia, né? O conselho, ele tem que ser avaliado, se ele é bom ou não, se serve ou não para nós. Mas não pensar que todo conselho não presta. O conselho, ele pode ser bom sim, né? Ele pode ser muito bom sim, porque muitas vezes ele é dado com muita sabedoria, com muita boa intenção, né? Gostaria também, a Débora está nos agradecendo aqui, está nos parabenizando, e se você tiver aí suas considerações finais, fique à vontade. Opa, quero mais uma vez agradecer o convite, fiquei muito feliz, Edson, obrigado. A gente realmente não tem, a gente não falou 0,01% do que a gente deveria não falar, mas o tempo é curto, também a paciência das pessoas, inclusive eu quero agradecer vocês todos, aos pais também que assistiram, a Débora, aos queridíssimos internautas e os futuros aí que vão assistir aí, espero que assistam. Por favor, a gente pede, compartilhem esse vídeo. Como ele falou, a gente não está ganhando nada com isso, é uma utilidade pública, a gente não recebi nada do Edson, o Edson não recebeu nada de mim, né? Mas é uma coisa que a gente quis fazer porque realmente nós estamos preocupados, né? E aí nós estamos fazendo a nossa parte, e se você puder compartilhar também, como ele bem disse também, né? Para, de repente, a gente ajuda alguém que estava precisando poxa, olha só, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Então, isso é muito importante para a nossa sociedade, né? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que nos assistiram, que ficaram aqui, né, ao vivo com a gente. A você que está assistindo depois também, eu agradeço muito. E que, desculpa alguma coisa, mas que a gente agradece de coração mesmo. Muito obrigado. E estamos à disposição também a qualquer coisa no futuro. Nós estamos aqui, tá bom? Então, Edson, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e Deus abençoe a todos. Amém, Marinho. Todos nós sejamos abençoados, a todas as pessoas aí, né, que estão nos assistindo, que não estão nos assistindo também. Todas sejam abençoadas nessa época triste aí. Quem perdeu seus entes também, que tenha conforto aí em seus corações. E como você bem colocou também, a nossa singela contribuição para a sociedade. Nossa singela contribuição para essa sociedade que tanto precisa de coisas boas aí, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? No final da sua vida, avalie se você fez a diferença na vida de alguém, se você fez algo, se você tornou a vida de alguém um pouco melhor, né? Eu acho que é isso que fica, é isso que permanece, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que assistiram, ao Marinho mais uma vez, né? E de muito bom grado aceitou aqui o convite, né? A Vera está nos... Dona Vera, olha só, já estou íntimo, já a Vera, né? Dona Vera aqui está nos parabenizando aqui. Ela está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim ficar gravada. Vai ficar gravada aqui na página, né? Na minha página. E daqui ela pode ser compartilhada, ela pode ser assistida quantas vezes quiser. E em breve também ela vai estar no meu canal,
no YouTube, que eu vou deixar o endereço também aqui, tá bom? Aqui nos comentários. Então, um grande abraço a todos, até breve. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum esclarecimento, deixa aí nos comentários, que mesmo depois da live terminada, eu vou fazer questão também de responder. O Marinho também, ele, né, pode dar uma olhada lá nos comentários, se alguém precisar de alguma ajuda, com certeza a gente vai esclarecer ali. Então, um grande abraço a todos. Oi. Só você falou uma coisa também interessante, também uma dica para uma live futura, é falar sobre luto. Né? É muito importante luto, também. Sim. Falou aos enlutados, eu também deixo minhas condolências aqui, mas é um assunto bem importante que tem muita gente que não sabe lidar e aí vira depressão. Então, fica, né, não só, de repente, aí uma ideia para o futuro de novas lives. Não, com certeza. O luto é algo, né, que a gente sempre convive com o luto, mas nessa época o luto está muito evidente, né, não tenha dúvida. É uma excelente ideia, sim. Com certeza eu vou pensar no assunto, possivelmente, né, vou colocar em prática isso aí, sim. Quem sabe a gente não converse em outras ocasiões sobre outros temas também. Né? A gente faça um outro trabalho aqui também. Bom, então, bom. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau, gente. Obrigado.